Então, bom dia, né? Vamos então dar início ao pensamento de Spinoza, né? Algumas considerações gerais, tá? Para podermos entrar na época. Então, pelo que a gente colocou aí no quadro, vocês percebem que há inúmeros conceitos deste filósofo, né? Mas interessante nós notarmos um pouco o contexto histórico, tá? Então, a gente vem aí de uma tradição a partir de Descartes, onde ficou a dúvida no ar, né? Com relação a corpo e alma, né? Extensão e pensamento, né? Então, se propôs um dualismo que Descartes tentou solucionar, mas o que ele inventou não deu certo. E alguns teóricos, a maioria da gente não conhece, ficou lá tentando solucionar isso aí. Aí surgiu então a doutrina do ocasionalismo, certo? Para tentar solucionar o dualismo entre extensão, corpo, e pensamento, intelecto ou alma, né? Resistência com a resistência, né? E aí os teóricos entre Descartes e Spinoza pensaram num mecanismo para unir esses dois conhecimentos, tá? Como é que a alma se relaciona com o corpo, como é que há essa comunicação. Aí esses teóricos, claro, colocaram no conceito de Deus essa ligação, certo? Mas desses teóricos, o que mais se destacou foi Malebranche, né? Ouviu falar? Eu vou falar um pouquinho que ele pensava, porque aí é o precursor para o pensamento de Spinoza, né? Então eu estou usando o de Ferraz, né? A ética de Spinoza e também a história da filosofia de Spinoza Kant, de Real, certo? É bem didático, dá para a gente estudar legal com ele, com esses materiais. Então o ocasionalismo ele implica no seguinte: qualquer forma da causalidade ativa é incompreensível sem a intervenção divina, certo? Então tudo que é ativo no mundo, né, o que possui essa força, né, o próprio pensamento, para ele pensar exige algo prévio, né? Então não se encontrava nenhum outro conceito. Veja lá, quando a gente tem que pensar sempre na conexão, né, do pensamento na história, porque um autor ele sempre traz consigo, né, o que já foi colocado. Então não é à toa que Kant coloca o conceito de Deus lá na frente na sua filosofia, né? Então já vem uma tradição nessa linha, né? Então somente esse conceito já é entendido como um conceito unificador na razão, entende? Um conceito que une a própria percepção ao intelecto, tá? Então esses autores, bom dia, boa tarde. Eles diziam o seguinte: a verdade primeira e fundamental que se impõe é a da existência do sujeito pensante, consciente, certo? Nós, porém, não temos em absoluto consciência de produzir efeitos sobre o corpo, pois ignoramos completamente o modo em que eles se produzem. Logo, isso significa que não somos nós que os produzimos. Você tem consciência de que os anticorpos do seu corpo estão atuando agora contra as bactérias e vírus e fungos e escambau que tem dentro de você? Hein? Você está pensando isso agora? Você está pensando a corrente sanguínea passando por todos os órgãos do seu corpo? Isso acontece independentemente de nós estarmos racionalizando isso. Isso Lupasco hoje traz na leitura da biologia essa concepção de novo, né?
Porque nós temos a consciência da consciência e a consciência da não consciência. Surge uma terceira consciência, certo? Nós temos conhecimento do conhecimento e também do desconhecimento. Entende? Não há apenas consciente e inconsciente. Há consciência que entende o consciente e também o inconsciente. Isso na leitura de hoje. Mas já aqui, pouco antes de Spinoza, já se tinha essa concepção, né? Nós, porém, não temos em absoluto consciência de produzir efeitos sobre o corpo, pois ignoramos completamente o modo em que eles se produzem. Logo, isso significa que não somos nós que os produzimos, né? Na concepção, nós não estamos pensando, né? A mulher, quando concebe assim, a geração, né, ela não pensa sobre o que está acontecendo, né? Hormônios e etc. Isso acontece independentemente de nós estarmos conscientes do que está acontecendo. Percebe? Aí a questão é esses efeitos sobre o corpo. Qual a causa deles? Entende? Somos simples espectadores e não atores de tudo aquilo que acontece em paralelo na alma e no corpo. Entende? Então somos apenas... Isso vai ser determinante na filosofia de Spinoza. Porque Spinoza é determinista, né? A liberdade é bem complexa de entender nesse sentido, né? Como nós estamos habituados a entender. Spinoza é do período em que há esse dualismo também entre o pensamento determinista e o pensamento não determinista. E Leibniz surge nesse contexto como uma proposta de meio termo, né? Então, esse terceiro incluído que se fala hoje, né, Leibniz já tinha a proposta de produzir a convergência dos pensamentos, né? A convergência dos dualismos. Ele tem uma teoria da complementação, né? De você não ser polarizado, né? E sim convergir os discursos, né? Bem interessante. Então, quando a alma tem determinadas posições que são seguidas por determinados movimentos do corpo e vice-versa, quando ocorrem movimentos corpóreos aos quais se segue percepção da alma, as volições dos movimentos não são causas reais, mas funcionam como causas ocasionais, em concomitância com as quais Deus intervém, né? Então, veja bem, o raciocínio ele é correto, entende? Até causas ocasionais. Esse é o ponto que Kant bate em cima com essa galera, entende? Raciocínio é legal quando chega em determinado ponto ele diz, é Deus. Ele diz, está errado, entende? A gente só tem, nesse caso, Kant diria, você chegou ao conceito de causa ocasional. Pare por aí, entende? Não é por aí que a gente vai encontrar esse conceito de divindade. É por outro caminho, que ele sugere depois, você já sabe. Mas aqui a concepção era essa. Como nós não temos mais para onde ir, o único conceito que pode se encaixar aqui é o conceito de uma consciência divina, que está atuando nessa relação entre corpo e alma, naquilo que nós não temos consciência. Percebe? Nem tampouco o corpo tem ciência das coisas que acontecem na alma, como a alma não tem ciência das coisas, todas as coisas que ocorrem, todos os eventos do corpo, certo? Então deve haver aí um meio termo, e veja lá, ó, terceiro incluído, que depois foi, né, está aí presente, um meio termo que faz essa ligação, certo? Então é nesse ambiente que nasce, né, basicamente Spinoza. Ainda sobre Malebranche, ele vai dizer o seguinte: as funções da alma se reduzem ao pensar e ao querer, e no corpo não há mais que extensão. Ora, os corpos não agem sobre as almas, e vice-versa.
Assim como os corpos não interagem um sobre o outro. E isso acontece porque a alma, separada de todas as coisas, tem uma união direta e imediata com Deus. Todas as atividades da alma que parecem causar efeitos sobre o corpo, na realidade são causas ocasionais, que agem unicamente pela eficácia da vontade de Deus. Nessa construção, ele antecipa em muitos casos algumas ideias que se encontrarão nas grandes construções metafísicas de Spinoza e de Leibniz, mas apresenta também impressionantes analogias em relação ao empirismo de Berkeley e ao de Hume, por exemplo, sobre a não experienciabilidade do princípio causa e efeito. Então, aquele problema que a gente vê em Hume, que a causa não tem nada a ver com o efeito, já é proveniente dessas ideias pós-Descartes, né? E contemporâneas de Spinoza e Leibniz. Deu para captar mais ou menos esse contexto histórico? Tranquilo por aí? Então vamos entrar em Spinoza de uma vez por todas, né? Ou Spinoza entrar na gente. Espero que ele entre bem gostoso em todos nós, né? Está gravado isso, né? Hein? Bem frisar que está gravado. Está para toda a eternidade. Eu só não posso botar no Facebook essas coisas, né? Porque lá tem as senhorinhas lá da igreja que não podem ver isso. Não sou excomungado. Senão eu sou excomungado, né? Hein? Então veja lá. Ele foi contemporâneo, Spinoza, né, de Huygens, acho que é Huygens, matemático e cientista, que eu até coloquei no slide aí, que participou da problemática onda-partícula, que eu falei para vocês.